Olá, alunos do terceiro ano A e B, aqui é a professora Thaís de Arte. E, bom, não vou estar aí com vocês, né, esse bimestre mais, mas eu preparei aqui um slide para vocês conseguirem organizar a exposição que a gente tinha pensado juntos. Organizar a exposição e, nesse meio tempo, também estudar sobre as vanguardas artísticas, né? Que são temas de vestibular e são bem importantes de saberem. Então, primeiro as datas, né? A gente precisa se atentar que o primeiro bimestre ele termina no dia 16 de abril, mais ou menos. Mas antes disso, geralmente tem uma semana em que tem conselho, então tem que ser antes, né? Então, a exposição ela deve ocorrer até, no máximo, 9 de abril. E aí vocês têm que falar com a direção, né, para conversar com eles sobre o melhor dia para se fazer isso. Eu dividi a nossa organização de criação da exposição em 3 momentos, né? Em 3 semanas, 3 a 4 semanas, em que a semana 1 vai de um período, a semana 2 até outro, e a semana 3, que é a última, em que acontece, inclusive, a própria exposição. Na exposição artística, a gente tem que primeiro entender que precisamos escrever o projeto. Eu mandei para vocês como elaborar um projeto naquele PDF. Pesquisar o tema. Essa parte de pesquisar tema, gente, vai ser a parte em que vocês vão adquirir repertório, vão aprender sobre as vanguardas e é a parte em que vocês vão usar no futuro para o vestibular, tá? Ao pesquisar temas por temas das vanguardas artísticas, que a gente tem cerca de 5 movimentos, então vocês vão pesquisar surrealismo, entender quais são as características, os contextos, quais os artistas, o que cada obra quer dizer. Tem muitas leituras de obras de arte do surrealismo e dos outros movimentos na internet e que falam sobre as características, nos ajudam a entender como ler essa obra, né? Considerando a imagem, o contexto, o movimento, enfim. E vocês como um grupo, né, vocês se organizam com todas as pessoas que querem fazer esse projeto juntos, e aí podem juntar as 2 salas, e distribuem funções. Pensem juntos, quem que consegue escrever melhor, quem tem mais domínio da escrita e quer escrever o texto de apresentação da exposição, ou tem alguém que consegue mexer nos recursos digitais ou gosta mais de redes sociais, então essa pessoa, a função dela vai ser administrar a rede social da exposição, porque a gente pode também colocar essa exposição online. Tal pessoa ela gosta de conversar, é muito comunicativa, então ela pode ir atrás de gráficas que possam imprimir o nosso material, a outra consegue montar melhor as coisas, enfim. Vocês conversam entre vocês e vejam quais funções vocês querem exercer, para não sobrecarregar ninguém e todo mundo fazer um pouquinho. Nesse processo, a gente tem que divulgar essa exposição antes da exposição acontecer. A gente precisa ter um espaço para essa exposição, e o espaço que a gente vai usar é da escola, mas essa escola é enorme, ela tem muitas possibilidades. Tem muros interessantes que dá para usar, tem salas interessantes, então vale começar a andar pela escola e tentar olhar, vocês podem fazer isso em grupo, tentar enxergar um espaço bom em que vocês conseguem montar uma exposição e que seria interessante. Eu vejo que tem espaços que tem bastante bancos, né? Então, pensar que o banco é um lugar que a gente senta e pode olhar uma obra bem tranquilo. Espaços abertos pensando no Covid são interessantes, mas tem a questão da chuva, do vento, que pode estragar essas imagens que a gente vai colocar na exposição. Então, tudo isso precisa ser pensado, tá? E aí vocês discutem entre vocês. Numa exposição artística, geralmente a gente tem uma abertura que chama vernissage, que é como se fosse assim, começo de festa. Você vai, tem uns salgadinhos, uns docinhos, tem refrigerante, tem, enfim, bebidas, e aí as pessoas vão, tem uma abertura e uma pessoa fala, olha, vocês vai falar sobre a exposição, né? Geralmente lê o texto que vocês criaram da curadoria,
falar, olha, essa exposição sobre as vanguardas artísticas, e as vanguardas são classificadas em 4 movimentos, tem 4 movimentos de vanguarda, e essa exposição a gente pensou por causa disso e daquilo, e os artistas escolhemos por causa disso e daquilo, enfim. E aí vocês vão falar aquilo que vocês construíram, né, sobre a exposição. E dentro também dessa abertura pode ter alguma atração musical, pode ter, sei lá, se alguém aí canta, tem um violão e pode fazer um acústico ao vivo, vocês podem selecionar obras, inclusive, que estão ligadas na literatura dos movimentos de vanguarda. Eu acho que o dadaísmo tem umas músicas muito loucas, assim, misturadas, dá para apresentar poemas, dá para pensar em uma série de possibilidades, tá? E é isso. Quando chegar em organização da vernissagem e montagem da exposição, o evento final acabou. Então, quais são os corres que vocês precisam fazer dentro dessas possibilidades, né? Produzir materiais de divulgação digital impresso. Então, vai ter que ter uma pessoa, um grupo de pessoas só para produzir material. E esse material, assim que vocês definirem os artistas, eles já vão precisar ser feitos. Então, por exemplo, eu tenho umas molduras aqui em casa que são grandes, ela tem um tamanho específico, então precisaria fazer as obras dentro desse tamanho específico, escrever os textos, corrigir para ver se não tem erro, ir nas gráficas, fazer cotação de impressão de imagens ou solicitar isso na secretaria, porque eles vão ajudar vocês nisso, criar o evento online, fazer um chamamento de obras para a comunidade escolar, porque seria muito interessante se as pessoas também expusessem, né? Mas vocês têm que pensar que a exposição ela tem um tema, né? O tema dela é as vanguardas artísticas e brasileiras, né? Europeias e brasileiras. Então as pessoas elas têm que respeitar esse tema. Então posso fazer releituras dos artistas que já estão aqui ou pensar em alguma característica do movimento para poder criar. É isso, basicamente, né? Então a gente tem alguns... aqui tem os temas, né? Vanguardas artísticas europeias e brasileiras. Vocês vão ter que estudar futurismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo e cubismo. Eu aconselho vocês distribuírem, né? Cada um estuda profundamente um desses movimentos e depois vocês vão fazendo trocas. Vocês vão escolhendo juntos quais obras entram, quais obras saem, quais combinam com a exposição, quais não. E aí vocês vão fazer uma seleção juntos. Não é aqui? Tá, daí o que vocês vão fazer nas aulas de arte que vocês estão aí? Na primeira semana, vocês vão fazer essa reunião em grupo, que é agora, a partir de segunda-feira. Reunião em grupo, estudos individuais e coletivos. Então, basicamente, na primeira semana, vocês vão precisar conceitualizar a exposição, que a gente já tem o tema, né, que são das vanguardas, então já tá tranquilo. E aqui fala, o primeiro passo para saber como montar uma exposição é conceitualizá-la. Isso é, você precisa dar um propósito para a mostra. Para isso, deve estabelecer qual é o tema geral do evento e o seu público-alvo. Aqui a gente já tem, né? O nosso tema é as vanguardas artísticas. Qual que é o objetivo? Conhecer um pouco mais delas, apresentar ao público e se aprofundar um pouco mais, né? E qual que é o público? O público é a comunidade escolar, né? São os alunos, são os professores, enfim. A escolha dos artistas. Então, antes de mais nada, vocês vão precisar elaborar uma lista com os artistas que combinem com o conceito da mostra. Ou seja, vão lá pegar cada artista de cada movimento, ver qual é mais interessante. Existem muitos, viu? E fazer uma lista das obras e desses artistas que vocês vão escolher. Vocês vão analisá-los individualmente, vão verificar se a exibição desse artista contará com quantas obras, porque tem artistas que fazem série, né? Tem artistas que, tipo, uma obra possui 3, e aí uma ela precisa da outra, né? Então, são 3 obras com o mesmo estilo, com o mesmo tema, então é uma série inteira. E você também tem que pensar no diálogo do artista com outros artistas. Ou seja, sei lá, faz sentido eu pegar o Leonardo da Vinci e colocar ele junto com o Picasso, sendo que Leonardo da Vinci, por exemplo, é um artista do Renascimento e o Picasso não, né? O Picasso é do Cubismo. Então, eles são 2 artistas que estão em contextos históricos diferentes e em movimentos artísticos diferentes. Então, sempre pensar ali em qual conversa com qual. Mas, por exemplo, você tem
o Picasso e você tem, sei lá, Frida Kahlo, vamos colocar assim, que é mais pro surrealismo, mas nem é necessariamente desse movimento. Mas vamos dar um exemplo. Pegar Picasso e Frida Kahlo. Eles são de movimentos diferentes, mas se o tema das obras deles forem parecidos, por exemplo, eles estiverem falando sobre solidão, vocês podem colocar uma do lado do outro e categorizar, né? Então aqui são só artistas que falam sobre solidão, ali são só artistas que falam sobre amor, enfim. E aí vocês vão organizando. Lugar do evento e datas. Para selecionar o melhor lugar para a exposição, você deve visitar os ambientes que mais façam sentido a ela. Logo, saberá se o lugar conta com a infraestrutura adequada para a sua realização. Considerações feitas, defina as datas de abertura e o encerramento da exposição. Aí nisso vale vocês conversarem com a direção para ver que data é a melhor para vocês fazerem essa exposição, tá? Acho que entrei na semana errada. Segunda semana, de 12 a 26 de março. O que tem que fazer depois que vocês já fizeram tudo aquilo que eu já falei, né? Busca de fundos. Obter fundos ao curar uma exposição de arte é uma das tarefas mais desafiadoras de um curador, mas também é mais importante. Para apresentar o seu projeto é necessário antes elaborar um orçamento, ou seja, quantas imagens vocês vão imprimir de quantos artistas? A direção diz que pode tentar mandar imprimir numa gráfica, mas às vezes vai precisar vocês e a direção conversar nessa gráfica para ver se faz um preço mais barato, porque a gente é da escola e tal. E aí, para fazer isso, vocês já tem que ter pronto quantas imagens vocês vão imprimir, em que tamanho, em que papel, né? Então, assim, um papel com uma gramatura maior, mais grossinha, tipo 120, 200, é uma obra boa, que pode ficar para a escola depois, né? Pra gente usar, para vocês usarem. E então vocês têm que pesquisar um pouco isso, né? Tamanho. E aí o tamanho você vai considerar a partir das molduras que a gente tem, então tem que medir, vocês têm que criar um arquivo digital, procurar imagens de alta qualidade na internet, acervos de alta qualidade, para a gente poder imprimir essas obras e pedir um descontinho lá e ver se vai ser possível fazer essas impressões, né? Então, quanto mais fundos vocês conseguirem, melhor. Dá para fazer rifa, dá para fazer uma vaquinha também, aí vai de vocês, tá? Enquanto isso, quem tiver dentro da produção de material gráfico e digital, já tem que começar a montar os catálogos. Então, o catálogo é o que tem na obra. No catálogo vai ter o texto da exposição, vai ter os artistas, vai ter uma apresentação, vai ter o título das obras, o contexto histórico, o nome de vocês a partir das funções, enfim, tudo isso. Pesquisem na internet que tem vários catálogos online, tá? Os catálogos são bem simples, às vezes eles nem precisam de muita coisa. Dá pra fazer no Canva já tem tudo meio pré-pronto e é bem mais fácil, tá? Divulgação e convites. Agora que você já sabe como montar uma exposição, o próximo passo é fazer uma boa divulgação, para que seu evento seja memorável. Para isso, vocês devem publicar anúncios em jornais e revistas de arte. Eu acho que vale, inclusive, entrar em contato com as redes sociais da cidade, né? Às vezes eles divulgam pra gente, pra comunidade escolar, né? Pensando ainda nos protocolos, e aí dentro desse convite tem que falar, tem que frisar sobre os protocolos de distanciamento e segurança. Tem que ver se isso é possível também, né? Desse evento, quando acontecer em abril, ele ser um evento aberto ou se ele vai ser só para a comunidade escolar. Publicar sobre o evento em redes sociais, ativar influenciadores de arte, distribuir panfletos, fazer uns cartazes, colocar em volta da escola. Também é importante enviar convites impressos para a imprensa e e-mails para a audiência. Eu coloquei essa parte aqui porque é uma parte muito específica que acontece tudo aqui acontece de verdade ao criar uma exposição. Então, só para vocês saberem, mas pode ficar só dentro da escola, tá? Não é um problema. Segunda semana, vamos para a terceira semana. Terceira e quarta semana. Organizar o local. Na terceira e quarta semana já é do dia 29 de março ao 9 de abril.
Organize o local. Normalmente, uma semana antes da abertura da exposição, você e sua equipe precisarão fazer as instalações no local, e que inclui a decoração do local. Além disso, precisarão ter todo o material da exposição e distribuir as obras pelo lugar escolhido. Nesse momento, gente, entre a terceira e quarta semana, vocês precisam já ter enviado tudo para a gráfica, já ter recolhido obras de arte de pessoas que queiram expor, como eu vou falar mais para frente. Já tem que ter todos os materiais. Precisa de prego para pendurar, precisa de prego, precisa de fita, precisa de martelo, precisa, enfim, de imprimir as legendas. Tudo isso precisa ser pensado e entre a terceira e a quarta semana precisa estar em produção. Já precisa estar quase pronto para vocês, antes da exposição de fato, começarem a organizar todo esse material para poder fazer a montagem. Tem que ter muito cuidado para não danificar as obras, então sempre pensar nos cuidados para não amassar, não dobrar, enfim, para ficar bem bonito. Em espaços abertos, tem que considerar chuva e vento, tem que considerar o clima, né? Então, às vezes não vai ser tão controlado se vocês escolherem um espaço fechado. Fechado não, aberto. E a abertura. Inclua em sua abertura uma apresentação de arte, uma performance ou um show. Música, se alguém tocar violão, você vai lá fazer uma palhinha, né? Aí tem uma pessoa que vai fazer uma breve apresentação sobre o conceito, qual que foi a ideia, como que surgiu essa exposição, o que ela está falando, vai falar das artistas e das figuras significativas para o público. Aqui também cabe servir petiscos e bebidas. Numa vernissagem, naturalmente tem uma mesa e nessa mesa tem amendoim, e são coisas bem simples, tá? Amendoim, pipoca, tem gente que serve pipoca, refrigerante, aí a pessoa vai lá, se serve enquanto ela vai vendo a exposição, ela pode ir beliscando. E é isso aqui, pensando no Covid, é a mesma coisa, né? Vocês têm que considerar se vai ser viável. Então, não sei, vocês podem conversar com o pessoal da cozinha para ver se eles podem estourar pipoca no dia para vocês, fazer e organizar essa alimentação da melhor forma, né? Às vezes pegar as comidas secas da escola, ver se eles disponibilizam também é uma possibilidade. Mas tudo tem que ser perguntado e vocês têm que pedir orientação e possibilidade para o pessoal da secretaria, tá? Da coordenação. Crie um diálogo interessante entre as obras e o público, ande pelo espaço, observando como tudo flui. Existe um fluxo lógico entre as obras, ou seja, vocês colocaram qualquer obra de qualquer jeito, sem ter pensado no tema, ou se elas conversam entre si, se faz sentido ou não, ou quando o público começa a entrar para ver as obras, elas conseguem perceber que tem uma narrativa sendo construída. Tem uma narrativa de movimento artístico, de temas, de artistas, de formas. Vocês podem escolher tanto expor os artistas por exemplo, cada parede é uma artista. Ou misturar os artistas, mas classificar por temas ou por tipo, né? Se é mais colagem, ou se é pintura, ou se é uma escultura, ou se é uma performance, se é uma fotografia. Então vocês escolhem e pensam como organizar tudo isso, como categorizar tudo isso, né? E eu acho que o mais interessante é fazer essa exposição também virtual, ou seja, usar stories para poder publicar. Eu acho que seria muito genial se vocês usassem o recurso do TikTok, aquele que você consegue colocar um vídeo de fundo, uma imagem de fundo, em que vocês aparecem na frente e vocês começarem a falar com o público. Falar sobre a leitura de obra, né? Falar sobre aquele artista, e aí a imagem aparece no fundo e vocês estão lá na frente mediando, né? Que é o que fazem as pessoas que trabalham no museu, elas guiam o público para conhecer mais sobre aquela obra. E aí isso seria genial. E em última instância, não podendo acontecer a exposição física, vocês podem fazer uma exposição só online também. E aí eu acho que ia ser massa. Acho que é isso. Tem uma coisa também que quando vocês forem organizar a exposição, vocês têm que fazer um croquis da exposição. Vocês podem usar algum programa de edição de imagens ou fazer no desenho, tirar foto do local e desenhar por cima. Enfim, tem que fazer uma exposição lógica, né? E aí eu coloquei aqui como exemplo, por exemplo, pensa o cubismo, aí tem um textinho do cubismo.
tem uma obra de uma artista do cubismo, que é o Picasso. Então, movimento escolhido, cubismo, seleção de obras e croquis de como cada obra vai ficar no espaço. Então, antes de vocês montarem, você já tem uma noção visual a partir do croquis de como vai ficar. Então, aqui, ó, se vocês seguirem na setinha aqui, ó, esse Picasso foi colocado nesta parte. Então, quando o público entra, a primeira obra que ele vê é o Picasso, né? Então, tudo isso são escolhas que vocês podem fazer. Outra coisa é um concurso cultural, que eu acho que pode ser interessantíssimo, que é vocês podem criar um cartaz, né, chamando alunos, pais e professores para participarem da exposição. Se vocês criarem, inclusive, eu vou mandar obras também, hein? E pedir uma releitura de obra de arte de artistas da exposição, com qualquer linguagem, fotografia, desenho, pintura, colagem, vídeo também, enfim. Porque daí os vídeos podem ir para a rede social. Tem que estipular um prazo de entrega, pensando que dia que vai ser essa exposição, e 2 pessoas, pelo menos, devem se responsabilizar pela coleta e cuidado das obras. E todas as obras devem vir com legenda, a pessoa tem que se identificar, tá? E essas obras podem ser postadas nas redes. Eu coloquei essas 2 aqui como exemplo. Olha, essa daqui é de uma obra famosa que fizeram uma intervenção digital. Colocaram uma máscara, pensando em tempos do Covid, e colocaram uma máscara do movimento surrealista, que é o Eduard Munch, do Grito, né? Pensando que a gente está agora num movimento tenso, né? De desespero. Então, o que essa máscara causa em nós, né? Espanto, desespero, angústia, medo, tristeza. E olha só quão simbólico é, né? Aqui embaixo também tem um feita por uma autora chamada Jéssica, que eu achei na internet, que ela usa os Simpsons para poder fazer essa releitura também, né? E aí eu achei genial. Isso aqui pode ser pode não, é muito interessante e vai gerar mais material para vocês colocarem na exposição. E é isso, gente. E aí é estudar, né? Estudar as vanguardas europeias, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, ver as características, contextos históricos, vanguarda e a Europa, né? Entender que o expressionismo é subjetividade, que o dadaísmo quer chocar, que o surrealismo é o inconsciente humano. E aí, olha, esse mapa mental aqui, ele tá passando por todos os lugares, então é interessante para vocês. E é isso, gente. Eu espero que dê certo. O que vocês precisarem de mim, vocês podem me chamar, que eu tô disponível no WhatsApp. Não vou conseguir responder o tempo todo, mas assim que eu estiver livre lá da outra escola, eu respondo vocês. A gente pode combinar de se encontrar, fazer reuniões virtuais também. Mas é isso, gente. Façam, sabe? Façam, porque eu tenho certeza que vai acrescentar bastante na vida de vocês, né? Eu uso bastante as redes, eu uso bastante os meios digitais para poder me desenvolver, e eu ganho muitas habilidades com isso, né? Então, façam uso sim de tudo que vocês tiverem, sem preguiça, com vontade, pensando usando a criatividade de vocês e usando esses recursos ótimos, né? Igual esse site, o Canva, onde eu fiz tudo isso agora, que tem tudo para vocês produzirem o material que vocês precisam para a exposição de arte de vocês. Então, vocês têm tudo na mão, hein, gente? Tudo. E aí, eu espero que, se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo, tá bom? Um beijo, gente. Qualquer coisa, chama nós.